Gente, ó, hoje a aula é sobre a origem da Umbanda. Quem já fez o curso a outra vez pode até falar, eu já sei essa aula não tem importância, mas a aula tá bem diferenciada também da outra, tá? Então vamos lá. Se você deseja saber qual é a origem da Umbanda, saiba que antes é necessário identificar seus 3 pilares ou 3 religiões que possibilitaram seu surgimento. Então, as religiões que fundamentaram a Umbanda. Vamos então começar a desmistificar algumas coisas. Umbanda não é uma religião que foi trazida pelos negros. Ela é uma religião que ela foi criada aqui no Brasil. Ela não é de origem africana. O que é de origem africana é o candomblé, o voduísmo e a quimbanda. Eles são de origem africana. A Umbanda, ela é uma religião brasileira. E as pessoas falam que é uma religião afro. Na verdade, o Zélio, que eu sempre quero falar Zébio, ele não era nem negro. Teve sim depois muita participação dos negros, mas não foi uma religião criada pelos negros. Então não é uma religião afro. Ela tem algumas matrizes afro, porque pegou-se os orixás, pegou-se muitas vertentes, algumas coisas do candomblé, mas não é uma religião que é afro. Depois a maioria dos seus frequentadores acabou sendo os negros, até pelo preconceito que tinha na época com as pessoas negras em outras religiões. Então a Umbanda, ela foi formada a partir de 3 matrizes religiosas. Catolicismo, trazida pelos europeus. Quando a gente deu aula lá de fundamento da Umbanda, defumação. Defumação, gente, da forma que a gente conhece hoje, tem muitas características que foram próprias depois, sendo lapidadas pela Umbanda. Mas a Igreja Católica sempre teve aquele carvão lá queimando, que era um tipo de defumação. Então, os santos, esse sincretismo com os santos que acabou sendo super trazido, de você ver quadro de santo em terreiro de Umbanda, é uma descendência católica. As crenças dos índios, então a Umbanda é uma religião que ela trouxe muito fundamento de crença indígena, essa coisa das ervas. Não esqueçam que lá na África, as tribos africanas é como se fossem para nós as nossas tribos indígenas. Eles são considerados o povo indígena de determinados lugares. Quanto mais afastado, então tem vários tipos de tribo aí que acrescentou. No Brasil, essa coisa de erva, a gente tem um traço muito forte de xamanismo, veio tudo dos índios. Essa coisa muito forte da natureza, veio essa parte indígena. E a mistura com as religiões das matrizes africanas. Então são essas 3 bases que formaram a Umbanda. A Umbanda, na verdade, derivada do sincretismo que, para o bem ou para o mal, e independente da vontade de quem quer que fosse, se fez presente logo no Brasil colônia. Então, querendo ou não, tendo preconceito ou não, a Umbanda se fez presente no Brasil naquela época. O sincretismo começou a se formar no momento em que os católicos deram início à catequização de índios e negros. Quando não se aceitavam a religião dos índios e dos negros, já começou essa coisa de fazer vertentes fora daquilo que eles pregavam que era normal, que era aceito. O propósito era apagar as crenças dos povos escravizados para inserir as crenças europeias. Mas acabar totalmente algo tão importante seria impossível em qualquer tempo. Com isso, as religiões foram se misturando e as pessoas foram juntando-as conforme suas práticas. O candomblé, por exemplo, quando ele chegou aqui no Brasil, ele era totalmente diferente do que é hoje, gente. Mulher, naquela época, não fazia nem parte. Não podia incorporar, não podia bater a tabaco, podia incorporar as anciãs, tal, mas tinha-se um preconceito muito grande até pela cultura da época. Orixá não falava, hoje, assim como até hoje, né? Que já tem terreiros que falam.
O orixá não falava, no candomblé não se baixava nada, não se incorporava nada que não fosse orixá primário. Então mudou muito. O kardecismo francês na formação da Umbanda. Mais adiante, precisamente no ano de 1860, o kardecismo chegou ao Brasil, sendo introduzido na Bahia. Então o primeiro lugar que ouviu-se falar do kardecismo foi na Bahia. Na época que se falou muito de kardecismo, tinha aquelas mesas rodantes, né? Que vinham os espíritos e faziam-se as mesas. Na época do kardecismo, fazia assim. Mas atrapalha. 5 para 5 pode dar bom. As mesas girantes começou não como religião, começou como clubes, a palavra correta? Eram quase que provas, eles eram desafios. Você se junta. Não era. Por exemplo, quando a gente se junta para brincar de brincadeira do compasso, eram brincadeiras relacionadas ao inexplicável. Não era um grupo tentando explicar uma religião. Não, eles se juntavam porque ouviu-se falar do fenômeno das mesas girantes e se juntavam por curiosidade para ver manifestação espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo, gente, quando ele chegou no Brasil, ele foi queimado em praça pública. Era feito fogueira com o Evangelho queimado. Era acusado de heresia quem era pego com o Evangelho. Era acusado de bruxaria se você era pego com o Evangelho, você ia para fogueira. Da mesma forma como outras religiões chegaram pela Bahia, o Espiritismo de Kardec se adaptou à cultura baiana e brasileira, sofrendo algumas transformações. Outras tradições percebidas no umbandismo. Hoje podemos ver com clareza a presença dos orixás, do cristianismo, dos caboclos e divindades indígenas e do espiritismo na Umbanda. Mas a mesma foi formada por várias outras tradições. Por exemplo, os patuás com a estrela de Salomão vieram dos malês ou muçulmanos, que sempre carregavam e que podemos ver entre alguns umbandistas. Então, aí você já vê, por exemplo, o povo cigano. Ciganos é um dos povos mais antigos que existe. E os ciganos, antigamente, eles eram encontrados nessa região, que tinham os muçulmanos e os malés. E aí esse patuá, essa estrela de Salomão, a partir do momento que os ciganos se transformam em nômades. Vocês sabem que os ciganos não eram nômades antes. Antes os ciganos tinham residência fixa. Conforme se começou a perseguir os ciganos, eles viraram nômades. E aí foi se espalhando essa cultura dos patuás, da estrela de Salomão, até chegar hoje na Umbanda, que muita gente faz uso disso. Também é fácil observar nuances dos povos ciganos e também da sabedoria e medicina popular. Como se deu origem à Umbanda? A história da religião se traduz por meio da vida de Zélio de Moraes, que aos 17 anos começou a despertar sua mediunidade e, após ser internado em um hospital psiquiátrico e ser exorcizado por um padre, descobriu o seu caminho pelas palavras de uma benzedeira. Eu vou repetir a história para quem não conhecia. O Zélio, ele era de uma família de militares. Se eu não me engano, ele era da Marinha, né? Ele estava ingressando na Marinha, né? Era uma família tradicional. Ele era um jovem alto, atlético, forte. E ele começou a passar muito mal. Ele tinha desmaios, convulsões, tremedeiras e começava a falar em outras línguas quando isso acontecia. Começava a mudar o sotaque, se encurvar. A família dele, primeiramente, levou ele em todos os médicos que eles tinham recurso suficiente para pagar. Nenhum médico achava nada clínico nele. Lembrando que naquela época, quem tinha grana nunca assumia que alguém da sua família tinha problema psiquiátrico.
Um próprio médico indicou que levassem ele para um padre. Quando ele chegou no padre, ele mudou a voz e começou a falar como um religioso. O padre tentou exorcizá-lo, não conseguiu. Até que a família, dando muito braço a torcer, porque naquela época quem era rico não tinha essas práticas, levou-o num centro espírita. Quando ele chegou nesse centro espírita, ele já viu, ele disse que ele olhou para a mesa e ele viu índios e negros velhos. E quando ele foi perguntar ao dirigente, e quando o dirigente foi saudar os espíritos que estavam ali, o dirigente não se referiu a eles, não falou nada. E aí o Zé lhe questionou: mas quem são esses irmãos indígenas e esses negros velhos de tanta luz e sabedoria? Por que vocês não dão um nome a eles, não falam a eles? Ele falou: não, você está louco. Esses espíritos são ignorantes de pouca luz. Eles não entram na nossa casa. Aí o médium visitou no dia... Isso foi no dia 15 de novembro de 1908. E aí o dirigente advertiu que ele ia ter que se retirar se ele continuasse falando aquelas coisas. E aí ele deu passagem, ele incorporou o caboclo das 7 encruzilhadas, que falou que no outro dia, quem tivesse interesse em uma religião que não tivesse preconceito, que aceitasse os espíritos que tinham luz, para comparecerem às 20 horas, falou o endereço, que iria se abrir um culto onde os indígenas, negros velhos, poderiam trabalhar. Que nesse lugar ia ter a prática da caridade no sentido de amor fraterno, e a base da religião seria o Evangelho de Jesus. O caboclo estabeleceu as normas em que se processaria o culto. Sessões, assim seriam chamados os períodos de trabalho espiritual. Mas foi assim, isso foi no outro dia que ele falou, né? Isso aconteceu lá na sessão espírita. No outro dia, os relatos falam que a porta lá da casa do Zélio estava lotada, porque as pessoas queriam confirmar o que aconteceria naquele dia. Aí o caboclo das 7 encruzilhadas fez a incorporação, sentou e pediu que as reuniões se chamariam sessões, que os médiuns que frequentassem teriam que estar trajados de branco, que o atendimento seria gratuito e que o movimento religioso que se iniciava se chamaria Umbanda, Manifestação do Espírito para a Caridade. Nesse lugar ele disse que não se aceitaria o materialismo, que só se usaria um fio de contas para cada médio para simbolizar a proteção, que teria que ter os pés descalços e que as mulheres usariam... como é que é o nome daquilo? Não, tá aqui. Usariam um pano para não serem expostas e os homens calça. A Casa de Trabalhos Espirituais, que ora se fundava, recebeu o nome de Nossa Senhora da Piedade. Então você já vem a mistura com o catolicismo daí. Porque assim como aí a explicação, por que se chamou Nossa Senhora da Piedade? Porque se ele queria acabar com o preconceito, que nas outras religiões não era aceito, por que usar um nome católico? Aí ele explicou. Porque assim como Maria acolheu o filho nos braços, também seriam acolhidos como os filhos todos que necessitassem de ajuda ou de conforto. Por isso a primeira casa de Umbanda se chamou Nossa Senhora da Piedade. Ditadas as bases do culto, após responder, ele ainda foi testado. Ele respondeu perguntas em latim e alemão dos padres que estavam ali presentes. Ele incorporou e respondeu perguntas em latim e alemão. Eu não faço isso. Se vocês não quiserem acreditar em mim, paciência. Eu não vou fazer. No máximo, a cigana fala um espanhol bem ruim. Bem. Ai, Deus. Aí o caboclo das 7 encruzilhadas passou a parte prática dos trabalhos. O ritual estabelecido pelo caboclo das 7 encruzilhadas era bem simples. Esse ano eu vou ser bem chata no curso, viu? Bem chata.
com cânticos baixos e harmoniosos, vestimenta branca, proibição de sacrifícios de animais. Dispensou os atabaques e as palmas, capacetes, espadas, cocares, vestimenta de cor, rendas não seriam aceitos. As guias usadas eram apenas para determinar a entidade que se manifestava. Os banhos de erva, os amacis, a concentração nos ambientes vibratórios da natureza, a parte do ensinamento doutrinário na base do evangelho, constituiriam, sim, os principais elementos de preparação do médium. Então, atabaque, que tem gente que chega aqui no centro, primeira coisa que fala que, esse centro aí é marmota, porque não tem atabaque. Na primeira casa umbandista fundada, não tinha atabaque. Quem usava atabaque era o candomblé. Foi mais uma coisa que foi incorporada à Umbanda. Não usava-se atabaque na Umbanda. O ritual sempre foi simples. Nunca foi pedido e nem permitido o sacrifício de animais. Não se utilizava qualquer outros objetos e adereços. Os atabaques começaram a ser usados com o passar do tempo por algumas tendas fundadas pelo caboclo das Sete Encruzilhadas. Mas a primeira tenda de Umbanda não utiliza atabaque até hoje. Essa tenda Nossa Senhora da Piedade, ela ainda existe, lá no Rio de Janeiro. E os filhos do Zélio, gente, só vem Zélio. Os filhos do Zélio, eles foram abrindo outras. Hoje em dia, muitas das tendas que eles fundaram têm atabaque, mas a primeira, Nossa Senhora da Piedade, não tem. Ela continua mantendo o que foi pedido. Não se usa atabaque, não tem materialismo. Muita coisa que chegou depois foi a necessidade das pessoas de incorporar aquilo na Umbanda. Por exemplo, infelizmente, se uma pessoa cética chega aqui e vê alguém todo de branco, falando igual um índio, ela não vai acreditar. Apesar que, na minha opinião, a pessoa cética não vai acreditar nem se você estiver com o cocar. Os médiums foram colocando coisas para distinguir uma entidade da outra. Pela assistência. Para a assistência entender a entidade que estava ali. 2, por vaidade. Em muitos lugares, o pai de santo é o único, ou a mãe de santo, que pode usar um cocar quando vem o seu caboclo. Eu não recebo cacique. Eu não incorporo cacique. Tem médiums aqui, o Léo incorpora. O Léo tem um cacique. Então seria muito fácil colocar um cocar e não deixar o Léo usar. Eu sou a dirigente, eu, a Karine e a Carol teríamos que usar, ele não pode. Se ele quisesse, ele tem um caboclo nesse grau. Mas eles não pedem, eles não precisam disso. Então quem foi colocando foram os médiuns por vaidade. Hoje a gente só usa mais de uma guia, a de esquerda por proteção, porque infelizmente quando uma casa aumenta, aumentam-se os ataques espirituais. E a de 7 linhas, porque a partir do momento que você pega a responsabilidade, não é nem o patamar, a responsabilidade de dirigir trabalhos espirituais, seu compromisso é muito mais do que só com o seu orixá de nascença. São com as 7 linhas que regem toda a Umbanda. Por isso eu, a Karina e a Carol usamos essa guia. Tem médium iniciante, ele pode pôr essa guia? Pode, gente? Ele até pode comprar e pôr. Só que se ela pegar carga, ele vai aguentar? Quantas vezes a gente reclama do peso? E não é do peso material dela, é do peso espiritual que fica concentrado aqui. Então a gente não usa para diferenciar, é por uma proteção nossa, porque o ataque pra gente é sempre mais concentrado, muito mais pesado. Fala, Lu. Você falou que já tem filhos, né? Tiveram depois filhos do zero, que abriram outras casas, e já incorporaram outros, não fundamentos, mas outras práticas, né? Então a gente pode dizer que também vocês estão praticando a Umbanda de forma já desconhecida, essa é a palavra. Na verdade, O que eles fizeram foi algo permitido pelo plano. na verdade, Bia, nenhuma religião se mantém igual à sua fundação.
Se fosse assim, missa só seria em latim. No começo, mulher não podia pegar hóstia, só homem. E quanto o catolicismo já afrouxou também. O evangélico, quando começou, como já lá surgiram várias vertentes da religião evangélica, que é diferente. A Umbanda é a mesma coisa. Conforme vai popularizando a religião, por exemplo, a primeira só vinha caboclo e preto velho. Não tinha baiano, não tinha marinheiro, não tinha nada disso. Conforme foi se ganhando luz, foi crescendo, foram permitidas que essas entidades também passassem a se manifestar e trabalhar. Então eu acredito assim, hoje a Umbanda sofre com muita influência do materialismo e da vaidade, porque se misturou muito com o candomblé. Mas algumas modificações da Umbanda foram necessárias, porque conforme os tempos vão mudando, a religião se adapta também. Eu não vejo problema, por exemplo, você ir num terreiro de Umbanda que tem um atabaque. Para você se envolver, vou dar um exemplo próprio. Até pra gente que já é médio controlado. Se você vai num terreiro que tem atabaque, eu não incorporo fora da minha casa. Eu posso até conhecer outro terreiro, mas não trabalho fora do meu chão. É difícil você segurar, porque o atabaque te envolve, você entra naquele encantamento, mas ele vicia o médium. Porque aí o médium só incorpora quando toca o atabaque. E muitas vezes, não todos, se envolvem pelo som e você não está nem manifestando corretamente aquele espírito que viria. Você está influenciado pelo ritmo e pelo cântico. Toda baiana dança? Não, pelo contrário. Você vê a baiana da Rosa rebolando, você já sabe que tá tendo problema aí no caso. No caso, ela passa a peixeira nas pernas da Rosa e a Rosa começa a rebolar, ela cai na hora. E ela não é nordestina, ela é baiana. Mas se você for numa gira de baiana e tá lá o atabaque, começa aquele negócio, quando você vai ver tá todo mundo. Porque se envolveu no encantamento do ritmo. Então, por mais que é bonito, também é viciante. Nós já tivemos desenvolvimento, vários, dos médicos ter que incorporar sem música. Para não ser induzido pela música. Sabe por que a gente põe música todo domingo? Para não ouvir a consulta. Porque senão, quando você envolver, tem gente assim, nossa, você está passando por isso, mas fica triste. Gente, quando eu virei, já chegou a acontecer aqui, de gente virar a cadeira para ficar olhando lá para dentro. Já aconteceu, quem vem aqui muito tempo já viu. Então, se a gente não pôr a música, no final vai falar, Carol, a desabafou, ai menina, eu entendo o seu problema. Que problema? Isso ele desabafou. E se precisar, eu tô aqui pra você. Então, às vezes, os guias pedem pra aumentar a música, e quando a gente vai perceber que tem alguém assim, tá tomando passe, mas tá prestando atenção na consulta do outro. Então, a gente só trabalha assim pela privacidade de vocês. Muitos dos nossos desenvolvimentos é sem música, para que o médium não fique condicionado a só incorporar com a música. Então a Umbanda sofreu algumas alterações da própria evolução da religião. E, infelizmente ou felizmente, vai se miscigenando com outras religiões. Eu queria dizer que hoje a Umbanda ela tem várias formas de trabalho por conta dessa mistura. Isso não significa que nenhuma delas é errada, exceto a que tem sacrifício de animais. Nós somos flexíveis a várias coisas, né? Então, atabaque, certo tipo de materialismo, que é a vela, que é a oferenda. Nós mesmos já usamos roupa colorida. Desde que seja natural a oferenda. Porém, sacrifício animal desconfigura a Umbanda totalmente. Então, você vai numa casa que tem vela, que tem atabaque, que tem uma esquerda que fuma, é uma coisa. Outra coisa é oferenda com sacrifício de animal. Não descaracteriza. Outra coisa é sangue. Umbanda não lida com isso. Então, você foi numa casa de Umbanda, diz que é Umbanda, e tem isso, pode descaracterizar, não é Umbanda. Tá? Hoje em dia tem gente, eu sempre
falo porque eu fico muito impressionada. O budismo não é um bandista que come umbu. Não. É Umbanda com budismo. Existe. Só que se você for ler, igual eu tô dando aula pra vocês de fundamento da Umbanda, você for ler o fundamento do budismo, não tem nada a ver. Primeiro, a Umbanda prega amor e caridade. O budismo não é uma religião que não prega caridade, mas ele fala que você não pode dar o peixe, que você tem que ensinar a pescar. Esse é uma das coisas que... Inclusive, eu conheço uma pessoa que ela era super ativa no budismo e ela parou de ir porque ela falou que com o tempo você torna-se egoísta. Porque prega-se muito sobre o próximo, mas quando você vai falar de ajuda ao próximo, ajuda é uma palavra ensinar. Porque se eu der uma cesta básica, eu não ensinei ele a pescar. E eles também não acreditam no orixá, nem Deus, eles acreditam porque do universo. E eles são espiritualistas. Isso. E a Umbanda é espírita, gente. É Qual muito diferença? diferente. A gente acredita na manifestação do espírito. O budista não acredita. Né? Então é muito Como diferente. é que você casa esses dois conceitos? Não tem como, é uma coisa e a outra. A Umbanda e o Candomblé, eles até têm conceitos semelhantes. Não, dá tomar tanta dor de cabeça. A Umbanda e o Candomblé até têm conceitos semelhantes. Mas Umbanda e budismo não tem, gente. É igual eu falar que eu sou umbanaria. Umbanda com maçonaria. Mas não duvidem. Porque a maçonaria no começo, ela era o quê? Reuniões de pessoas que... Hoje a maçonaria tem corporação em algumas coisas. Né? Hoje já tem loja feminina. Então a gente... convidada para ser líder. Líder não, você tá convidada pra ir. Para ir lá. E é anônimo. Lá não foi não. É verdade, vocês sabem que a maçonaria você tem que receber um convite pra você ir, né? E é anônimo. O convite chega, eu recebi no e-mail e ligação. Que algum membro da loja no Paraíso, primeira loja maçônica feminina de São Paulo, tinha me indicado que eu me encaixava no perfil. Excluí, bloqueei, porque eu não quero ser sacrificada para ninguém. Michele, entender a questão da faculdade de Umbanda. Então, ó, a faculdade de Umbanda, ela a faculdade da Umbanda, ela basicamente te dá toda essa formação teórica. Não se compara nunca com a aula de um cara que é lá da faculdade de Umbanda, que é historiador, especialista em religiões do período colonial, religiões afro, falando de Umbanda, com as aulas que tem aqui. Na faculdade de Umbanda, ele vai estudar desde a fundamentação histórica, até ele vai estudar as 3 matrizes que formaram, até, eu não tenho certeza se chega na prática. Vai te dar só essa teoria. A prática ela é realizada nos tempos que cada um frequenta. Mas para ir para uma faculdade específica umbandista, eu aconselho fazer teologia. Não, eu sei, mas eu estou dizendo que é muito mais rico, porque aí você consegue unir os conceitos e amplamente defender ou discordar, ou, né? Fala, Cris. Você falou que a guia está com muita energia, como vocês podem organizar Essa guia, ó. Isso aqui você olha, você imagina. Ela falou da questão da energia que as guias pegam e como a gente faz para descarregar e tal. Quando a guia funciona, isso aqui é como se fosse um monte de cristal ligado a cada linha. Como que funciona o cristal? Que um monte de gente tem em casa que usa. A energia suja entra, fica concentrada e muitas vezes, dependendo da pedra, ela sai limpa. Não é? Dependendo da pedra, ele faz esse filtro. Carvão não filtra. Se você pôr carvão no filtro, ele não serve para limpar, tirar o que está sujo e te liberar o limpo. Então, a guia, ela funciona mais ou menos assim. Por que eu tenho que descarregar de vez em quando a minha guia? No final do trabalho, não tem necessidade da gente ir lá lavar com sal grosso, pôr no sol. Por quê? Quando você está incorporado, o seu guia faz essa transmutação. Isso aqui serve para a energia do trabalho não pegar em mim.
Esse cristal filtra e não deixa pegar em mim essa energia. Por que a gente não deixa ninguém trabalhar sem guia? Porque a energia pega em vocês. E o trabalho que o guia tem para fazer essa transposição é muito maior. Porque você não tá com a guia te protegendo. Por isso que ela tem que pegar todos os chakras, até o sexual. Porque vai te dar uma proteção para quando a energia vem em todo o chakra. Qual é o caso? Eu nunca preciso limpar minha guia? Preciso. Quando? Quando eu uso ela fora do centro. Porque aqui tem diversas espirais energéticas que facilitam toda essa limpeza. Fora a presença dos orixás, né? O que é um sal grosso perto do Inhaçã? Tem a presença dos orixás. Fora daqui a gente não tem esse respaldo. Então, para quando a energia é muito pesada, eu preciso limpá-la. Só um guia consegue limpar? Não. Muitas vezes, dependendo do que pegou na guia, você consegue limpar no sal grosso, você consegue deixar na chuva e no sol. Na dúvida, faz no centro. Porque se o capiroto mor ficou preso na sua guia... Tem a questão de estar preso. Isso, porque quando a entidade é presa na guia, você lavando com sal grosso, botando na chuva, botando no sol, você tira a energia. Mas o capiroto está preso lá, feliz, contente e limpo. Limpo, brilhando, como ninguém. E aí é engraçado, quando a gente vê entidade presa nas guias, a entidade não consegue soltar. Não é, né, sabe? Ela fica grudada. A pessoa traz e vem arrastando assim, a entidade grudada. Então, pelo sim, pelo não. Isso, por isso pelo sim ou pelo não é para o seu centro espírita de confiança. Não linda, não carrega, não traz o centro e segue a vida usando a guia. Né, mãe? Tem. Né, mãe? Né, mãe? Alguma coisa tem que ser. Às vezes eu esqueço. Aí quando tiver 77 capirotos, Vai estar pesado. É, toda vez, igual a guia do carro do meu pai. Traz pra descarregar. O dia que trouxe quase matou metade do centro. Tinha tanto demônio, quase matou metade do centro. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que a pergunta é para por aí. Ninguém? Pode fazer. Nas entregas, por exemplo, quando você tem alguns centros que ainda faz, entrega, quando você vai fazer uma entrega para Exu, às vezes você precisa colocar uma carga. E aí você diz que não, ela acaba sendo um sacrifício de animal. Por que ainda... Não é Umbanda. Se é pedido uma entrega para Exu com carne, não é Umbanda, descaracteriza. Porque a função da carne numa entrega para Exu é pelo sangue. É pelo sangue. E outra, na Umbanda, nós acreditamos, vocês vão ter aula sobre isso, que ficou supimpa. Exu, orixá. Exu orixá das 7 linhas. Ele não precisa mais disso, ele é o orixá dos caminhos. O que é o orixá Exu? Do movimento, da energia vital, da sexualidade vai fazer com um pedaço de carne. Exu guardião, que são entidades ligadas à polícia do astral, que trabalham sob a energia de Pai Exu e de Pai Ogum. Esse cara é policial do astral. Ele trabalha para as hordas das trevas não desequilibrarem a nossa esfera. O que ele vai fazer com o pedaço de carne? Egum, Quiumba, que usa erroneamente o nome de Exu, que aceita pedidos para interferir no livre-arbítrio das pessoas, ele vai usar. Por quê? Qual é a explicação que até um candomblessista me deu e depois eu estudando é verdade. O que você tira do sangue da carne? O que ainda tem quando a carne está sangrando? Energia vital. Energia vital. E eles usam... O que é sugado da gente numa obsessão? Energia vital. Por que quando você está sendo obsediada você fica fraca? Porque você é sugada. Então ele tira daquele sangue... Porque todo mundo fala, aí você vai colar o frango, ele não vai comer. Não, ele chupa. É como se ele fizesse assim, ó, em cima da oferenda. Uma entidade que tem poder, que tem luz, que tem atuação
categórica no mundo espiritual, precisa ficar chupando carne para sentir-se bem, para sentir-se ativo? Não precisa. Então, quando você faz uma entrega que você põe carne, você já não está fazendo para orixá primário nem para ser de luz. Você está fazendo para quiumba. E isso, se você procurar qualquer livro de referência umbandista, você vai achar. Então, as casas de umbanda que fazem isso não estão seguindo o que caracteriza a religião umbanda. Quem faz entrega e sacrifício é o candomblé. Qual é a explicação histórica para se colocar farofa? Inclusive, eu achava que isso aí era corrente de Facebook. E um professor de história, amigo meu, ele foi para um quilombo fazer... Marte. Ele foi para um quilombo, estudar no quilombo, ficou uma semana fazendo vivência no quilombo. E lá, a mãe quilombola tem... E detalhe, tá? Dentro do quilombo hoje tem uma igreja católica, uma igreja evangélica e o terreiro. Porque ninguém pode ficar preso para sempre obrigando, né? E aí a mãe explicou que, de fato, vocês já ouviram essa história? Que quando se colocava nas encruzilhadas farofa, uma pinga e o frango, eram para os negros que fugiam, e a vela para iluminar o caminho. Para os negros que fugiam pegarem aquilo e se alimentar. Então só era colocado em encruzilhada porque cruzava os caminhos. Você sabia que ali ia passar gente que poderia precisar daquilo. E as pessoas foram atrelando. Você nunca leu sobre isso? E as pessoas foram atrelando a isso a entregas religiosas. Mas o fundamento das entregas em encruzilhada era para isso. Para os negros fugitivos, e era orientação dos líderes dos quilombos. Vocês sabem o que é quilombo, né? Quilombo era a referência dos negros que fugiam para se esconderem. Eram lugares no meio do mato, longe de tudo, que eles ficavam escondidos para não serem recapturados. E aí, nos caminhos para esses quilombos, iam se colocando isso. Eu achava que isso era história. E não. Mas esse meu amigo historiador e outra professora de história falou que, de fato, tem estudos que comprovam. Por quê? Se vocês forem ler sobre o candomblé, as entregas no candomblé também eram muito diferentes. O candomblé, ele louva, ele adora quem? Os orixás para eles são quem? Além de deuses, eles são o quê? Ancestrais. Todo mundo tem um ancestral, tem uma ligação com o orixá. E Iemanjá, se você for lá na África, você vai encontrar, não é todo candomblessista lá na África que cultua Iemanjá. Tem uma tribo que é próxima do mar que cultua Iemanjá. Oxum tem o rio da Oxum. Aquele rio cruzava aquela tribo, na verdade o rio Oxum ele é imenso. Cruzava aquela tribo e aquele povo adorava aquela deusa para aquele rio não secar. Oxóssi, quem cultuava Oxóssi na época eram os negros das tribos africanas mais afastadas. Porque Oxóssi era o quê? Das matas. Quando você estava lá no meio afastado de tudo, era o orixá que regia a caça, regia aquelas coisas. Então, quando você via hoje em dia, você já viram aquele totem que representa o candomblé? Que vem todos os orixás por hierarquia e Zambi em cima, que é a pomba. Não é Oxalá que é a pomba, é Zambi, que é o criador de tudo. E quando você ia na cidade, você via aquilo. Quando você ia nas tribos, ele parece uma carranca. Tinha a carranca de cada orixá que cuidava daquela tribo. Quando você se oferendava para aquele orixá, gente, quem já assistiu filme africano, filme indígena, vê. Eles colocavam aquelas frutas, eles dançavam dia e noite para agradar aquele orixá. Não tinha nada a ver com matar o pobre do bode, que tem gente que acha que nós temos um alçapão até hoje, criando um bode, para oferecer para determinada entidade. Não era assim. Tudo isso foi sendo mistificado. É por isso que eu falo. Ó, e outra, mais um exemplo, é que vai vir as coisas. Mais um exemplo.
qual é a campanha mais forte que se tem no mês de dezembro e fevereiro? Não polua o lar de Mãe Iemanjá. Mãe Iemanjá não precisa de coisas materiais, precisa que cuidem do templo dela. Por que essas campanhas vêm crescendo? Porque entre dezembro e fevereiro é impossível ir à praia. Quantos anos o isopor demora para se decompor? Iemanjá vai querer aquilo para quê, minha gente? E ainda hoje, grandes centros fazem barcos imensos com oferenda e botam lá. Vocês concordam que tem sentido isso que eu tô falando? Se o orixá é quando eu chegar passando a aula sem fim de fundamentos da Umbanda, que eu não vou falar item por item, porque vocês já viram, a gente vai falar sobre o que é orixá. O básico de um orixá é a ligação dele com a natureza. O básico de um orixá é a ligação dele com a natureza. Como que eu, orixá dos mares, orixá da cachoeira, vou querer que você entulhe a minha casa de porcaria? É inteligência. Assim como você joga na internet falando de orixá, de Exu, e a primeira coisa que vem: onde há luz, não há trevas. Onde se cultua o bem, o mal não habita. Se aqui vem um orixá de luz para falar de amor, caridade e acolhimento, como pode vir um orixá que aceita um bode para matar o cara que não me quer mais? Fica a dica. Faz sentido ou não, gente? Então, são coisas que a gente tem preguiça de refletir. Porque se a gente refletisse, não condiz. Não condiz. Fala, gata. Eu sempre falei essa questão do ensinamento para vocês. Legal, porque eles estão lá, não sei, porque os pais só vão girar, né? E não sabe o que acontece, né? E assim, essa coisa de fazer as oferendas, né? Muita gente às vezes vai fazendo para agradecer. Se vai agradecer, é igual. Então, se a pessoa está pedindo, agradecendo por algo que pediu, você acha que a pessoa pediu e recebeu sem ter esse merecimento, então é um tipo de trabalho? Ó, eu vou responder primeiro das oferendas que tem a ver aqui, ó. Eu fiz lá, desculpa, Ju, eu fiz lá um pedido. E eu prometi que se eu recebesse, eu ia matar 3 frangos e ia dar lá na encruzilhada. Você concorda que a entidade que pode ter me ouvido? Ah, eu tenho. Nossa, já ouvi. Entendi. Vou dar um exemplo. Não, pera ainda. Ó. Você pediu pra você ser promovida no seu trabalho. Vocês esperam, eu tô com dor de cabeça. Aí, você foi lá e começou a fazer trabalhos pra você ser promovida. Aí você foi promovido. Ô, meu amigo, era mais barato você esperar, porque cada trabalhinho é uma grana. Aí você foi promovido. Foi seu merecimento? Você pode ter tirado a promoção da Nica? Pode ou não? Pode. Porque como eu já expliquei, gente, é igual a amarração. Você amarrou seu chefe. A entidade vai articular coisas para que você seja a pessoa escolhida para a promoção. Então a Carol é minha chefe. Deus me diz. Vai ficar lá no ouvido da Carol. Vai ficar lá no ouvido da Carol. Ó, não promove a Renata. Olha a cara do Evandro, que coisa mais linda. Promove essa calopsita. A Renata não. Promove ele.
Aí toda vez que ela for pensar, não, mas a Renata já tá aqui mais tempo. Não! Você vai pra... É esdrúxulo o jeito que eu tô demonstrando, mas é assim que a entidade age. Ela liga no campo magnético da pessoa que vai ser responsável por aquilo que você pediu e ela faz uma dominação até a pessoa ceder. Era seu merecimento? Você influenciou o livre-arbítrio do seu chefe? Você interferiu o caminho da Renata, que era para ser promovida? Você pediu uma coisa só para você, mas olha quanta coisa que deixou de ser feita e teve que fazer para você conseguir. Ai, mas eu não faço mal, eu vou no terreiro, eu só peço coisa pra mim. Quem tem fé, espera e confia. Pede e aguarda sair do seu merecimento. É difícil? Pra caramba. Pra caramba. Espera um minutinho que ela fez outra pergunta. Ai, ô Carol, você não quer responder a outra pergunta dela? Se Umbanda e Candomblé, se é por que a Umbanda que faz essas coisas? É por vergonha de falar que é Candomblé? Existem as duas coisas. A gente quer meter o louco. Vocês entenderam a pergunta? Casas que trabalham com oferenda, com sacrifício, que vertem mais para o lado do Candomblé. Elas não têm conhecimento e por isso se chamam Umbanda. É conveniente? É porque é o preconceito de não falar que vai no Candomblé? Primariamente é falta de conhecimento, né? Secundariamente é porque traz mais adeptos, né? Eu fazer o que você está me pedindo de acordo com aquilo que você acredita. O conceito aqui da nossa casa, por exemplo, requer mais força da assistência, requer mais fé da assistência. Seria muito fácil que dissesse assim, ô Regina, eu vou resolver todos os seus problemas em 21 dias, se você vier aqui 3 sextas-feiras e der tanto pra gente fazer tanto, por exemplo. Mas não, o que a gente exige de vocês? Melhora íntima, reforma íntima, que você saiba quais são as suas falhas, quais são as suas portas e que você melhore enquanto pessoa. Isso requer fé, requer firmeza. Isso requer que você exija de você mesmo, né? O que é mais fácil? Eu dizer para você que seus problemas vão ser resolvidos com trabalho. Só que não vai, né? Eu vou manipular uma entidade para te promover. Daqui a tantos anos você vai ser cobrado por isso. Você quer ser cobrado? Né? Então tem pessoas que agem por falta de conhecimento. Tem pessoas que agem assim dentro da Umbanda porque é mais cômodo. Tem pessoas que não sustentam esse discurso de fé, não sustentam uma casa de Umbanda sem trunqueira, não sustentam uma casa de Umbanda sem vela e sem cigarro. É isso que eu ia falar. Às vezes, para segurar adepto, você põe materialismo, porque, gente, eu entendo que você acreditar no invisível é difícil, mas Deus também é invisível. Você crer que não sou eu e não é a Carol, você crê que hoje eu só estou conseguindo dar essa aula porque tem alguém do meu lado, é da sua fé. Agora, o ser humano, ele tende a acreditar mais quando aquilo está materializado. Tem uma vela, tem o tal do cocar, tem uma imagem, então eu sei a quem eu estou pedindo. Se eu me ajoelhar aqui, eu consigo fechar os olhos e orar para Iemanjá, ela foi minha escolhida de hoje, para Iemanjá, sem estar vendo a imagem dela. Existem pessoas que não conseguem, que ela tem que estar batendo o joelho de frente para a imagem para acreditar que Iemanjá está ouvindo. Orixá é natureza, é universo. Orixá, assim como Deus, ele está onde a minha fé, o meu amor e a minha crença estiver. Eu posso estar no meio de um incêndio, assim como tem relatos de pessoas que estão num acidente de carro, começou a orar com muita força e viu, e dormiu, só acordou no hospital. Tem vários relatos assim. Então, no meio daquela situação de pânico, então não era para eu ter luz. Não tem nenhuma entidade ali, não tem nenhuma imagem ali, não era para ter orixá. É muito mais fácil para o ser humano associar quando ele vê palpável. Mas as coisas fundamentais para a gente não é palpável.
O que a gente mais vê é a pessoa vindo no centro procurando por amor. Seja ele fraternal, familiar, ou seja ele entre um homem e uma mulher. Amor também não se pega. E é uma das coisas que eu mais procuro na vida. E não se pega. Então o que é fundamental pra gente não é palpável. E é muito mais cômodo eu ter coisas que visualizem o meu conceito do que eu falar para as pessoas, ensinar e dar minha cara a tapa para falar que as pessoas têm que ter fé. Que a imagem da Iemanjá não vai mudar a força do meu pedido para ela. Que o que vai mudar é a fé que eu tenho que eu mereço aquilo. E a fé que eu tenho que ela pode me acolher e mudar a minha vida. Então também é mais cômodo você trabalhar com materialismo. Alguém tem mais? Fala. Por que vocês acham que o Zé, a primeira vez que ele foi uma casa de participação? Pô, pera um pouquinho, dá um berro aí nessas crianças. Era uma questão de ser da mesa. A casa que ele mudou teve o nome de um santo católico, né? Nossa Senhora da Piedade. Na primeira reunião, na primeira sessão, ele não colocou o nome de orixá, o nome de secundário, né? Na verdade, a Umbanda, na fundamentação do Zélio, não viria orixá primário. Nas aulas de orixás você saberá isso. Sim. E aí a minha dúvida é, então por que a Umbanda tem uma criou-se então essa associação tão forte com o candomblé? Porque os negros começaram a frequentar muito a Umbanda. E aí Então eles miscigenou. trouxeram a Ó, questão gente, do o orixá negro não era aceito no católico. Não era. O negro ia para acompanhar o senhorzinho dele. O negro não era aceito. O kardecismo era de elite, gente. Não era aceito. Quando formou-se a Umbanda abraçou todos os grupos. Conforme foram sendo, além das casas do Zélio, gente, só vem Zélio. Além das casas do Zélio, outras pessoas foram abrindo casas umbandistas. E aí, com essa miscigenação de crenças, foi se fazendo a presença dos orixás. E Umbanda não é um nome afrodescendente? Tem uma... Quando eu estava fazendo aula, eu pesquisei. Tem uma explicação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Na verdade, Umbanda é um nome indígena. Não é um nome afro, é um nome indígena. Porque ele era índio. Então era um nome indígena, não era afro. Coisa que todo mundo acha que a Umbanda foi fundada por negros, e não foi. Então, e o senso comum hoje discrimina a Umbanda da mesma maneira que discrimina a Mas, gente, lembrando, quando o Brasil, na época que é 1908 lá, onde eram os maiores centros de negros no Brasil? Bahia e Rio de Janeiro. A Umbanda, ela foi fundada no Rio de Janeiro. Era um dos lugares no Brasil que mais tinham negros. E aceitavam pessoas de todas as classes sociais. Para onde corriam? Então a Umbanda ficou conhecida como uma religião do povo negro. Considerando que a Umbanda nasceu para acolher os excluídos, isso tudo vai se misturando e os povos vão se juntando ao longo dos anos. Hoje a gente conta com tantas linhas que trabalham na Umbanda. Daqui a 100 anos vão ter mais linhas ainda. A linha dos gaúchos. Quando chegar na aula de orixá tem isso, a linha dos gaúchos. Aqui no centro a gente não tem. Se você for no sul, Rio Grande do Sul, gente, pasmem, é o lugar onde tem mais pessoas que se autodeclaram umbandistas, tá? São Paulo, Rio Grande do Sul é o lugar onde as pessoas mais se autodeclaram umbandistas. Porto Alegre é um dos lugares que mais tem terreiro registrado no Brasil. Lá tem a linha dos gaúchos. Que é daqueles que andavam com aquelas... como é que chama? Pampa? Tem um nome daqueles que naquela época usavam bombachas. Tem essa linha. Lá não vem linha de baiano, vem essa linha. Porque é uma ancestralidade deles. Na Bahia, você acha que eles falam assim, os baianos estão saudando eles mesmo? É outro tipo de linha. Lá na Bahia, forte é a característica do povo do mar. Porque é permeado pelo mar.
É mesmo? Seria estranho falar, né? Salve nós mesmos! Salve nós! É daqui que vem! Salve os paulistas, é mentira. E aí, mano, tá ligado? Você tá ruim pra caramba, mano do céu. É, truta, salve. Já pensou? Como que é sal da linha dos paulistas? Truta, só. Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer. Pergunta que acho que talvez você já conheça, que pode usar. Diferente Egum para Egum. O quê? Egum para Egum. É a mesma coisa. É que Egum assim. Espírito perdido entra em Egum. Quiumba trabalha com energia negativa para fazer o mal. Mas se você falar que é um Egum, tá certo. A diferença é que quando você fala de Quiumba, você sabe que ele ativamente trabalha para as trevas. Então, muitos lugares usam a terminologia Quiumba e muitos lugares usam a terminologia Egum. Mas se eu falar, você está com Egum, você pode estar com um espírito perdido. Você foi no cemitério, foi acompanhado da Carol atraiu vários e você pegou. Me convida Egum.